Amém, irmãos? Nós vamos meditar na palavra e para você que nos visita, só para você ficar por dentro do que nós estamos fazendo, nós estamos estudando as 7 cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse. Estamos estudando as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar, agora pela manhã, a igreja de Pérgamo e à noite nós vamos estudar a igreja de Tiatira. Então eu estou com essa missão de falar sobre essas 2 igrejas, agora pela manhã e também à noite. Mas antes eu queria só que você desse um tchauzinho aí, só para eu te ver, para os diáconos verem, os irmãos que estão nos visitando pela primeira vez. Há alguém pela primeira vez aqui hoje? Aqui temos 2 atrás, 2 irmãos aí atrás. Levanta a mão aí para o pessoal de ver vocês aí. Aí. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, sejam bem-vindos. Sintam-se abraçados, acolhidos pela igreja. Os irmãos que estão próximos aí, por favor, deem um aperto de mão aí nesses irmãos. Amém. Você que está nos acompanhando de casa, você que está acompanhando pela primeira vez a nossa transmissão, seja bem-vindo também, seja bem-vinda. Sinta-se aí abraçado, receba um abraço virtual. Um abraço virtual da nossa igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe. Então vamos lá, queridos. Apocalipse capítulo 2. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu sei onde você vive e onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Senhor, esta é a tua palavra, nós queremos crescer, amadurecer, queremos avançar em conhecer o Senhor a partir dela. Por isso, Pai, todo resquício de ser humano, todo ego, todo indício de carne, que nessa hora o Senhor possa lançar por terra e fazer prevalecer nesse lugar e sobre mim, sobre os meus irmãos, apenas a direção do Teu Espírito. Nós precisamos da direção do Teu Espírito, nós precisamos que o Senhor traga a nossa mente cativa para compreender a Tua palavra. E mais do que apenas escutar, mas ouvir e obedecer a Tua palavra. Nós Te louvamos porque ela chegou até nós. E se ela chegou até nós, ela é relevante para o nosso tempo, para o nosso momento histórico, ela é relevante para a nossa igreja. Nós Te adoramos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem umas imagens aí, Claudinha, coloca para nós. A primeira que tiver, qualquer uma, não tem sequência específica não. Mas Pérgamo era a capital da Ásia Menor. E por ser capital, obviamente a gente já vai entendendo que ela era uma cidade extremamente importante para aquele tempo. Hoje essa cidade ainda existe, mas agora ela se chama Bérgama, que está na Turquia. É uma cidade que ainda existe, né? As ruínas estão lá, mas a cidade mais moderna foi construída ao redor dessas ruínas. Pérgamo é conhecida por ser a cidade dos pergaminhos, daí o nome Pérgamo. Então ela era a exportadora de pergaminhos, ela produzia os pergaminhos, exportava para todo o império, para que pudesse assim ser escrito os livros e tal. E a biblioteca de Pérgamo tinha mais ou menos 200 mil volumes nessa época.
Então era uma cidade extremamente cultural, extremamente ligada ao que estava acontecendo em todo o Império Romano, em todo o Império Greco-Romano. Éfeso, aí tem uma fotinha aí das ruínas. Aí é o trono de Zeus, que existia na cidade. Agora o mapinha, Claudinha. O mapinha está aí. Pérgamo, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Éfeso, Esmirna e Pérgamo eram as 3 cidades mais importantes por causa da proximidade com o mar. Então eram cidades portuárias. Pérgamo era profundamente influenciada por tantas pessoas que ali desembarcavam e embarcavam. Esse comércio marítimo, toda aquela efervescência cultural. Pérgamo era assim. Era uma localização bem estratégica para o Império Romano. A história diz que o Império Romano, ali na cidade de Pérgamo, estabeleceu um ponto muito forte para o seu exército. O exército, existia um destacamento muito forte, muito violento, ali nessa cidade, exatamente por essa facilidade de locomoção, pela estrutura que a cidade oferecia. Mas Pérgamo era uma cidade profundamente idólatra. Tá? À noite a gente vai falar sobre Tiatira, mas a cidade de Tiatira foi construída para proteger a cidade de Pérgamo. Para você entender a importância de Pérgamo para o contexto, né? Para o Império Romano. Então, Tiatira foi construída para impedir, de repente, para interceptar um ataque que pudesse chegar até Pérgamo. Então, ali se estabelece uma barreira, né, para que os inimigos pudessem ser impedidos de chegar em Pérgamo, pela importância da cidade. Mas ela tinha, essencialmente, um grande problema, que era a idolatria, que era o problema geral de todas estas igrejas que nós estamos estudando. O destaque para Pérgamo está exatamente sobre aquela foto que a Claudinha colocou anteriormente. Volta um pouquinho, Claudinha. A outra. Essa aí. Essa é a base do trono de Zeus. A base do trono. Zeus era o único deus em Pérgamo que tinha um trono. Então, o seu altar ali era muito visível, muito palpável, literalmente, enorme, né? Existem réplicas desse altar em vários museus no mundo. Porque eles atribuíam vitórias em batalhas a Zeus. Não, Zeus nos fez vencer, então ele merece esse trono. Porém, um outro deus também ali era o deus da cidade, que era o deus chamado Asclépio. E aqui é interessante, porque Asclépio era o deus da cura. Então, Pérgamo recebia muita visita por causa desse deus, e para que houvesse adoração no templo desse deus. E olha que coisa estranha, no templo de Asclépio, ele tinha a figura de uma cobra. Então, no templo de Asclépio, existiam cobras esparramadas por todo lugar, e as pessoas eram incentivadas a tocar nas serpentes para serem curadas. Olha que coisa doida, né? Você vai tocar numa serpente venenosa para ser curado. E não só isso. Os sacerdotes, as sacerdotisas de Asclépio incentivavam as pessoas, no período em que estivessem dentro do templo, a se movimentarem como as cobras. Então as pessoas se jogavam ao chão e elas tentavam se movimentar no chão como as cobras se movimentam. E dá uma cena terrível, né? Dá para a gente imaginar aí, fora todas as outras coisas que aconteciam ao redor. Mas você sabe que o símbolo da medicina, qual que é? A cobrinha enrolada lá, né? É uma menção direta a Asclépio, né? A esse deus Asclépio. Então, Zeus tinha o trono lá naquela cidade. Mas o deus que a cidade criou é Asclépio. Tá? A cidade criou esse deus para adorar e para atribuir a ele. Junto com ele vinha Dionísio, Baco e tudo mais que seguem as orgias, todos os prazeres carnais, tudo aquilo que Dionísio e Baco ali imprimiam naquela sociedade. Mas Pérgamo tinha uma outra característica que as outras cidades não tinham. Em Pérgamo existia o templo para o imperador. A cidade era obrigada a adorar o imperador. De todas as 7, essa é a única em que existia um toque diário para que a cidade toda declarasse: César é o nosso Senhor. De todas as 7, essa era a única que tinha esse toque. Interessante isso, porque no ano 29 antes de Cristo foi construído o primeiro templo para um imperador romano nessa cidade. Talvez por isso os preparativos militares para proteger aquela cidade, para proteger o templo, para proteger os pergaminhos, as fábricas de pergaminhos. Mas é
É interessante porque a Bíblia, o próprio Jesus diz que na cidade existe o trono de Satanás. É claro que politicamente, quando João escreve isso, politicamente, na mente de João, há a figura do imperador. Há a figura de César, que é adorado todos os dias de modo obrigatório. Desde o ano 29 antes de Cristo. Não era fácil para a igreja ser igreja nesse lugar. Por isso o título da nossa mensagem. Ser igreja no terreno do inimigo. Não era fácil para a igreja manter o seu padrão, ou manter o padrão estabelecido por Jesus nesse contexto. O próprio texto vai sugerir para nós que realizar a obra nesse lugar, onde Satanás tinha o seu trono, era algo extremamente difícil. Como eu disse, na prática isso tem a ver com o trono do imperador, o trono dos Zeus, mas espiritualmente isso tinha uma influência poderosíssima sobre aquela região. Quando a Bíblia fala de potestades, de principados e potestades, a Bíblia está falando de governos espirituais que influenciam a vida material, a vida prática, a vida diária. A igreja estava estabelecida naquele lugar, onde o trono de Satanás, pela boca do próprio Cristo, citado por ele, está dizendo isso. Além disso, todos os demais prejuízos causados espiritualmente pela vida de idolatria, pela vida de perdição, pela vida de imoralidade, pela vida desenfreada que era pregada em favor dos deuses adorados por aquele povo. Agora Deus estabeleceu a igreja exatamente nesse lugar. Isso precisa soar bem forte ao nosso coração. Porque Deus estabeleceu a igreja no lugar onde o próprio Cristo diz que é o trono de Satanás. Jesus estabelece a sua igreja ali, e não só estabelece, como envia uma mensagem para que aquela igreja não perdesse a sua relevância a partir daquilo que ela estava vivendo. Então no versículo 12, a gente vai lendo assim, paulatinamente, cada versículo, a gente precisa fazer assim. Deixa eu abrir uma água aqui para mim. No versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. Nós já falamos durante todas as semanas atrás, quem é o anjo? O pastor da igreja. Ao anjo da igreja escreve, ao pastor da igreja escreva essa carta. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Vamos entender isso aqui. Quando Jesus diz que ele tem a espada afiada de 2 gumes, ele está falando de 2 poderes. Um lado é o poder de Jesus de dominar sobre o poder de Roma. Então ele está dizendo, eu sei que vocês têm um governador que tem a autoridade imperial para matar qualquer um que não adore César. Mas eu estou dizendo que eu tenho um poder que está acima desse poder, que é um lado da espada. Eu tenho uma autoridade que está acima dessa autoridade. Inclusive, a Bíblia diz que Antipas, Jesus cita Antipas aqui, Antipas era o bispo de Pérgamo. O bispo de Pérgamo foi executado, foi o primeiro a ser executado pelo governador de Pérgamo. Ele foi colocado dentro de um touro de bronze e foi cozido, até ficar bem douradinho. Ele foi o primeiro a ser morto aqui nessa igreja. Vocês já assistiram aqueles filmes que tem, os caras fazem aquele touro, coloca fogo embaixo e tem uma portinha por onde enfia as pessoas e ali fica soltando, né, pelo nariz do touro, fica soltando a fumaça do cozimento da pessoa. Então, Antipas foi morto dessa forma, pela autoridade do governador. Mas Jesus está dizendo, olha, eu tenho uma autoridade que está acima dessa autoridade, que é um lado da minha espada. Jesus se apresenta como aquele que está acima do poder que oprime a igreja. O segundo lado da espada, então, voltando, se o primeiro lado da espada, se por um lado a gente entende que a igreja ela é intimidada pelas forças do governo, do poder, do império, nesse mesmo lado a gente precisa compreender que Jesus é aquele que está sobre a igreja, sobre o poder, e não só isso, para proteger, para controlar, apesar da forma de governo. Apesar da maneira como o governo exerce o seu poder sobre a igreja. O segundo lado
é o lado que pune a igreja. E aqui é interessante, porque um lado Deus protege e diz que tem poder para cuidar. No outro lado é a própria ação de Deus contra a igreja, quando a igreja tolera aquilo que ele mesmo vai citar nos versículos subsequentes. Então a igreja estava tolerando algumas questões, e o segundo lado dessa espada é a afirmação de Jesus sobre a necessidade de que a igreja se atentasse para as práticas que estavam sendo permitidas dentro da igreja, ou pelos membros dessa igreja. Os falsos ensinos, os falsos profetas, e a lembrança, o segundo lado da espada, a lembrança de que a palavra e de que Jesus é imutável. E a igreja não poderia mudar por causa dessas falsas doutrinas, e de repente até defender essas falsas doutrinas em detrimento da doutrina do próprio Cristo. Quando Jesus diz, eu tenho a espada de dois gumes, ele está dizendo, eu sou o cordeiro, mas eu também sou o leão. E é aqui que a gente se perde muitas vezes, porque a gente adora o cordeiro, e a gente se banha, se mergulha na graça do cordeiro, mas a gente esquece que ele é o leão. E que como leão, ele domina, ele tem poder, e ele aplica o seu poder, ele exerce o seu poder, a sua justiça sobre a igreja. Porque a carta é para quem? Para a igreja. A carta não é para quem está fazendo o errado, a carta é para quem está permitindo o errado. Versículo 13, e aí Cristo vem e incentiva a igreja, sei onde vocês vivem. Eu sei que o trono de Satanás está aí onde vocês vivem. Contudo, vocês permanecem fiel ao meu nome, não renunciaram à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, o bispo, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Jesus está dizendo, eu sei o tipo de coisa que vocês estão suportando. E ele diz, eu sei porque eu experimentei isso na minha pele. Se tem alguém que enfrentou perseguição, dor, morte, esse alguém sou eu. Jesus está dizendo, eu sei disso porque eu experimentei. Desde o meu nascimento, vocês se lembram da perseguição que o imperador proclama quando sabe do nascimento do rei dos judeus? Depois no deserto, quando Jesus é tentado por 40 dias, depois de passar fome, 40 dias, 40 noites, jejum, ele é tentado. Depois, durante toda a sua vida, nos embates, nos confrontos com o legalismo dos judeus, dos fariseus, no Getsêmani, quando Jesus transpira sangue, de tanta agonia, de tanta dor, de tanto sofrimento, a cruz, todo o flagelo da cruz, Jesus está dizendo, eu conheço, porque eu suportei também essas coisas. Eu vivi isso na minha própria pele, mas eu sei também que vocês moram num lugar que é muito difícil. Eu sei o que vocês sofrem, eu sei onde vocês moram, e eu valorizo a fé de vocês. O que Jesus está dizendo para essa igreja, para incentivá-la a continuar, é eu valorizo a fé de vocês. Eu valorizo o cuidado que vocês têm em manter essa fé viva, essa fé acesa, mesmo quando o seu bispo é executado, mesmo quando os seus irmãos são mortos, vocês continuam permanecendo firmes na fé. Jesus sabe o que é isso. Jesus está parabenizando a igreja pela sua resiliência, pela sua resistência, por não negarem a sua fé, habitando num lugar complicado demais. E aqui tem uma palavrinha que é chave para nós. Esta palavra habita, onde Satanás habita, essa palavra habita, no grego ela é katoikei. E essa expressão katoikei, ela tem uma amplitude muito maior do que o que foi traduzido para o português. Katoikei é estabelecer-se como residente permanente. Então, o texto original está dizendo, eu sei que vocês habitam num lugar onde Satanás está estabelecido permanentemente. E mesmo diante dessa força que está estabelecida ali permanentemente, a igreja está resistente. Não se curvavam à adoração a César, mantinham-se fortes em todas as suas pressões. Você já pensou receber um elogio desse do Senhor? Falar assim, olha, Monique, seu testemunho é um testemunho fiel. Ou falar para a nossa igreja, IPI, primeira IPI de Marília, o testemunho de vocês é fiel. Essa igreja recebe do Senhor esse elogio. O testemunho de vocês é fiel. Agora, a pergunta, Pérgamo
era perfeita? Não. Pérgamo não era perfeita. E o versículo 14 em diante vai falar sobre essa falha, que nós já lemos. A permissão para que essa doutrina que Jesus classifica como doutrina de Balaão e doutrina dos nicolaítas, existe na vida dessa igreja. O John Stott, ele, em um dos seus livros, ele diz o seguinte, que o problema de Pérgamo é que existia um conflito entre aquilo que a igreja sabia que devia fazer e aquilo que efetivamente fazia. De fato, esse é o grande conflito que a gente enfrenta até hoje. Porque nós temos um problema, nós sabemos que temos que fazer, mas não fazemos. Aliás, esse é o conflito do apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Não é assim comigo? Não é assim com você? O problema daquela igreja é exatamente isso. Era uma igreja que tinha fé, era uma igreja resistente, resiliente, mas era uma igreja que sabia o que tinha que fazer, mas na hora de fazer, era permissiva diante da influência de doutrinas destrutivas para a vida espiritual. Interessante como o diabo muda as estratégias. Pensa comigo, enquanto o cristianismo era perseguido, a igreja avançou poderosamente sobre o planeta, não é verdade? A partir do momento em que o cristianismo passa a ser uma religião tolerada, e depois passa a ser uma religião oficial, a igreja diminuiu demais a sua influência sobre o universo, sobre o nosso planeta. Sobre esse universo de religiões. Enquanto era perseguida, crescia. A partir do momento que se tornou permitida ou oficial, parou de crescer. Por quê? Porque o diabo muda as estratégias. E é isso que o diabo faz com esta igreja. Se eu não posso, se matar não resolve. Se colocar dentro de um touro e cozinhar até ficar pururuca, não resolve. Acho que conversar com alguém poderia ajudar. Quer que eu busque prevenção de suicídio, né? Ok, diga-me se eu puder ajudar. Não quero que você me ajude. Ai, meu Deus do céu. Ela quer saber se eu quero alguém para me ajudar ao suicídio. Eu tenho que desligar essa moça aqui. Esses dias, um tempo atrás, estava em casa tendo uma discussão com a Monique, e ela falou assim, Tiago, vejo que você precisa de ajuda. Verdade. Intrometida você. Mas, gente, eu até perdi agora o que eu estava falando. Estratégia. Se matar não resolve, se cozinhar não resolve, decapitar publicamente não resolve, açoitar publicamente não resolve. Qual que é a estratégia? Permaneçam na igreja, mas permaneçam na igreja doentes. Ao invés de tentar tirar vocês daí, trazer vocês para o templo de Zeus, para o templo de Asclépio, vocês fiquem aí. Eu vou levar até vocês, sutilmente, pelo menos umas 2 doutrinas tranquilas, e elas vão influenciar a vida da igreja. Essa é a estratégia do diabo aqui nessa igreja. A doutrina de Balaão, se você voltar depois, você vai procurar aí no texto bíblico, você vai encontrar, você vai ler sobre Balaão, eu não vou entrar nela agora. Mas, resumindo, é uma doutrina que incentivava o povo de Deus a ter compromisso também com o mundo. Então é aquela ideia, você fica em cima do muro. Um pé está na igreja, um pé está no mundo. E foi isso que Balaão faz com o povo de Deus, lá no passado. Então ele, ao mesmo tempo em que ele é um profeta, que poderia estar servindo para o bem do povo, ele às vezes é tentado a ministrar contra o próprio povo. Então é isso, ele está tendendo para os 2 lados. Então é a tentativa de misturar o que é de Deus com aquilo que é profano. E aqui não quero falar isso de uma maneira religiosa, porque a gente também precisa tomar cuidado com essas polarizações. Isso é de Deus, isso é do diabo. Mas aqui é literalmente, o que é de Deus e o que é do diabo. Aqui é literal isso. Então, os seguidores dessa doutrina falavam, não, você pode estar com a turma na igreja, mas você também pode estar no templo do Asclépio. Se você está doente e de repente a sua oração não foi atendida, vai lá, põe a mão na serpente, quem sabe, se você não morrer,
você pode ser curado. Então, a gente talvez não tenha noção do quanto isso gerava peso no coração das pessoas, porque a gente vive num ambiente onde a gente tem tudo. A gente tem remédio, a gente tem médico, a gente tem liberdade para cultuar. Agora, você imagina um lugar com tanta pressão, um lugar onde o trono de Satanás está estabelecido. Você precisa de remédio, você precisa de cura, você precisa de alguma coisa. Não é fácil demais dizer assim, não, vai lá que vai resolver o teu problema. Não é fácil cair nessa conversa. Aliás, não é essa conversa que a gente ouve até hoje. Vem aqui para a noite da cura, para a noite da transformação, o Asclépio vai passar aqui hoje, você vai poder pôr a mão nesse Deus e vai ser curado. É assim que a gente ouve até hoje. Por que Jesus fala? E é interessante que Jesus fala, eu tenho esse único detalhe com vocês. Eu tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí algumas pessoas que estão pregando ensinos que não são os meus ensinos, que não são os ensinos que vocês ouviram de João, o apóstolo dessas igrejas. Vocês têm pessoas aí que estão ensinando aquilo que eu não ensinei. E aquilo que não provém do meu coração e não provém do meu espírito. Por que Jesus dá esse alerta? Porque Jesus sabe que basta um elo quebrado para que a corrente toda fique sem utilização. A estratégia é tão sutil que quando a igreja percebe, ela já está envolvida com a doutrina. A ponto de que Jesus para enviar uma carta para alertar o povo sobre isso. Gente, um elo da corrente quebrado torna a corrente inutilizável. Nós não precisamos estar todos envolvidos com um pecado, com uma transgressão, com uma dor ou com qualquer tipo de sofrimento para que a nossa corrente seja inutilizada. E nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós vivemos como se aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu projeto, aquilo que eu sonho, não tivesse influência sobre a vida dos meus irmãos. Não fosse relevante para a igreja, não fosse relevante para a sociedade. Eu estava falando nessa terça-feira no CTC, nós temos 95,5% de gente que se diz cristão no nosso país. Esse número bate. Eu não quero ser estatística. Eu não quero fazer parte de estatística. Porque talvez a grande maioria do povo, da igreja de Jesus, que está esparramada por esse país, está fazendo parte de estatística, de 95,5% de gente que não é capaz de fazer absolutamente nada contra essas maluquices que a gente vê acontecendo no nosso país. O que Jesus está dizendo é exatamente a mesma coisa para nós hoje. Tenho algumas coisas contra vocês estão tolerando aquilo que eu não tolero. Vocês estão absorvendo aquilo que eu não ensinei. E Jesus fala também dos nicolaítas. Nicolau foi um dos primeiros líderes da igreja. E a história diz que ele sendo um dos primeiros líderes da igreja, rapidamente ele apostatou da sua fé. E junto com os seus seguidores, ele começou a ensinar que o crente daquele tempo poderia viver como ele quisesse. Você não precisa dar satisfação para o apóstolo, você não precisa dar satisfação para o seu bispo, você não precisa dar satisfação para ninguém. Vive do jeito que você quiser viver. É muito parecido com a doutrina de Balaão. Mas os nicolaítas são um pouco mais precisos, porque a ideia era combinar. Eles falavam assim, é possível combinar a vida cristã com a vida greco-romana, especialmente no âmbito da adoração. É possível vocês serem cristãos e também serem envolvidos com as práticas que a sociedade, de modo geral, pratica. E o resultado disso é uma heresia avassaladora para a igreja. O próprio João diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o mundo, é o planeta? Não. Os valores, o sistema de valor. Conseguiram compreender bem esse panorama sobre esses versículos? Amém? Na virada do ano 2000,
acho que em 99, ou mesmo no primeiro mês de 2000, não me lembro agora. A revista Time fez uma publicação, uma previsão sociológica para o novo tempo que estava começando. Eu li essa previsão essa semana, eu fiquei arrasado porque eu já me vi nela, né? Nós estamos mergulhados nessa previsão. Mas olha só, e aí eu vou concluir. A partir do ano 2000, a família vai morrer. As que resistirem vão ser tidas como anomalias sociais. Os divórcios serão tidos como algo normal e não como uma situação fatídica, extrema e, até certo ponto, combatido. Crianças serão obrigadas a viver com uma infinidade de parentes. Várias mães, vários pais, múltiplos avós, padrastos, múltiplas madrastas, múltiplos irmãos, meio-irmãos. O incesto não será mais um tabu para a sociedade. Os pederastas são as crianças ao sexo sob o pretexto de educação sexual. O controle da natalidade será comum. As famílias não desejarão mais ter filhos. Consequentemente, o mundo ficará idoso. Não existirá jovens para ocupar os trabalhos. Os países envelhecerão. Não existirão jovens. Aqueles que estão estudando se interessarão por tudo, menos pela Bíblia, menos por conhecer a Deus. O aborto não será mais um tabu também. Aliás, será incentivado, patrocinado por instituições, por governos e por famílias. Nós estamos ou não vivendo isso? Nós estamos vivendo isso. Então, o que Jesus diz para a igreja de Pérgamo tem que arrebentar os nossos tímpanos. Nós precisamos entender que nós somos a igreja que está colocada diante do trono de Satanás. Você não precisa sair longe da sua casa. O trono de Satanás está na esquina. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a gente vai vivendo como se nós estivéssemos com os nossos olhos completamente fechados para todo esse drama que nós estamos vivendo. Por que nós estamos vivendo isso? Porque as doutrinas falsas de Balaão e dos nicolaítas influenciaram a igreja. Influenciaram as nossas famílias. Porque 95,5% de gente que se diz cristão não tem coragem de dar a cara para bater. 95,5% não tem coragem de dizer quem é. Não tem coragem de evidenciar Jesus como o Senhor da sua vida, da sua família. Tem vergonha de Jesus. Tem vergonha de declarar que serve a Jesus. Antigamente nós víamos os católicos não praticantes, não é isso? Hoje o que a gente vê mais? Evangélicos não praticantes. Gente nominal. Gente que está correndo o risco de chegar naquele dia e Jesus falar assim, olha, afasta de mim, eu não sei nem quem você é. Gente que acha que ter um conceito preparado na boca, um conceito preparado meramente de modo intelectual é suficiente para ser igreja no meio do inferno, porque o que nós somos hoje é uma igreja que está inserida no meio do inferno, e glória a Deus por isso, tem que ser assim. O problema não é ser igreja diante do trono de Satanás, é ser uma igreja de olhos fechados diante de Satanás. Uma igreja que não sabe o que quer, não sabe para onde vai, não consegue projetar, não consegue sonhar. Essa é a igreja do Brasil. Essa é a nossa igreja. Nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte disso e nós precisamos reconhecer isso, meus irmãos.
Porque essa carta é um brado de Jesus para o nosso tempo. Nós já somos essa igreja que está vivendo isso que foi previsto no final de 99, no início do ano 2000. Nós já estamos vivendo isso. Essa era pós-moderna escancarou as fragilidades das famílias, as fragilidades da igreja, escancarou as fragilidades da doutrina que nós declaramos muitas vezes que é a melhor de todas. No entanto, ela é excelente, mas não é suficiente para tirar a venda dos nossos olhos. A gente continua vivendo como se nada tivesse acontecendo. E é exatamente o alerta que Jesus faz. O alerta de Jesus não é contra aqueles que estão fazendo, é contra aqueles que estão permitindo que aconteça. É a igreja. Jesus está dizendo, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão com dores, eu sei que estão matando os seus líderes, mas permaneçam. Permaneçam, e olha que a gente nem está passando por isso aqui no Brasil, não tem ninguém matando pastor por aí, matando presbítero, não tem ninguém fechando igreja, não tem. No entanto, os nossos olhos continuam fechados. Qual que é a direção que Jesus nos dá então? Primeiro, arrependam-se. Versículo 16, arrependam-se. Arrependam-se, portanto, arrependam-se. O arrependimento muda a nossa maneira de pensar. E se muda a nossa maneira de pensar, vai mudar também a nossa forma de agir. O arrependimento modifica de dentro para fora as estruturas da nossa vida espiritual, nos constrange diante do amor de Jesus. Porque se nós temos noção, se nós temos essa percepção aguçada de onde é que nós estamos inseridos como igreja, como Jesus está dizendo, que é diante do trono de Satanás, no lugar onde Satanás habita. Nós não temos condições de desfrutar das armas que Ele mesmo nos dá, sem arrependimento. Pastor, mas eu tenho que me arrepender de quê? Não sei. Particularmente, o que você precisa se arrepender? Mas eu sei que nós precisamos nos arrepender como igreja. E só há como sermos curados e curados para curar se nós nos arrependermos. Jesus está dizendo, arrependam-se. Porque vocês estão inseridos num lugar que para ter acesso às armas espirituais só vai acontecer por meio do arrependimento. O que Jesus está dizendo é, eu responsabilizo vocês pelas práticas que vocês têm que ter nessa cidade. Não sou eu que vou descer e fazer, é a igreja que vai fazer. E para fazer, vocês precisam se arrepender. Se arrepender de ter permitido a doutrina de Balaão, se arrepender de ter permitido a doutrina dos nicolaítas, e aí a gente pode aplicar isso a toda e qualquer coisa que a gente possa estar permitindo hoje em dia na nossa vida como igreja. A questão aqui é que, caso você não se arrependa, eu virei contra você. Jesus está dizendo. E aí não é o Império Romano que vai aparecer e vai arrancar a cabeça do povo. Jesus está dizendo, eu é que vou me levantar contra vocês. E aí o problema é muito maior. Lembra o texto que fala sobre o orgulho? Assim, nós estamos orando e nada acontece, o diabo está impedindo a nossa vida. E o texto bíblico diz o que? Jesus disse, eu resisto ao orgulhoso. Quem põe a mão no peito muitas vezes é o próprio Jesus. Eu virei contra você. Tu tem um sonho como membro de um ministério, como parte da igreja, mas a coisa parece que não vai. Você já tentou de todas as formas, de todos os jeitos, mas parece que não vai. Já passou por essa frustração? Eu já passei por isso muitas vezes. Muitas dessas. O próprio Deus está com a mão no peito, dizendo, você não tem condições de ir. Você quer ir, mas você não tem condição de ir. O caminho é o arrependimento. Arrependam-se. A igreja, e aí no versículo 17, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ouvir é muito mais do que escutar, é ter uma atenção diligente. É escutar, mas com o compromisso de mudar, com o compromisso de avançar, com o compromisso de permitir que esse arrependimento e que aquilo que a gente está ouvindo possa modificar a nossa vida, é dar valor, dar importância ao que Jesus diz. E o texto vai terminar com Jesus dizendo que quer abençoar a igreja. Jesus quer abençoar o seu povo.
Jesus quer abençoar esse povo que passou pelo caminho do arrependimento, que passou por esse caminho da escuta atenciosa, com o objetivo de praticar, de mudar, de viver. É interessante. A bênção de Deus é uma amostra da eternidade para a gente viver aqui na terra. Você percebe os símbolos que Jesus usa? Vamos ver aí? Finalzinho, versículo 17. Ele diz assim: então ouça o que o Espírito diz à igreja: ao vencedor darei do maná escondido. O que o maná escondido significa? Alimento diário, nutrição do céu para a nossa vida. Mais do que isso, é o convite de Jesus para que, como igreja, nós participemos com Ele do jantar, da mesa, da comunhão com Ele. Mais para frente Ele vai dizer: darei também uma pedra branca. E a pedrinha branca, naquele tempo... O microfone está parando. A pedra branca, naquele tempo, significava a maneira como a sentença era dada num julgamento. Então, pedrinha branca, está liberado. Pedrinha pretinha, está culpado. É assim. E Jesus está dizendo: eu vou dar para vocês uma pedrinha branca. E nessa pedrinha vai estar escrito um nome, um novo nome. Jesus está dizendo para a igreja: aqueles que permanecerem firmes, aqueles que conseguirem permanecer fiéis, fortes, no meio dessa confusão onde Satanás habita, eu vou dar a vocês a absolvição. E não só isso, eu vou aceitar vocês na minha mesa para comer desse maná comigo. Eu vou trazer vocês para perto e nessa absolvição vocês vão ganhar um novo nome. E é um nome que significa uma nova identidade, uma nova essência, que só quem tem sabe o que é. E o próprio texto diz isso: conhecido apenas por aquele que o recebe. É uma identidade tão forte, tão pessoal, tão gravada no coração, que só quem recebe sabe o que é. É isso que Jesus está dizendo. Eu sei onde vocês estão vivendo, eu sei das dores de vocês, mas eu sei também dos problemas que vocês têm enfrentado, porque vocês têm sido permissivos. Mas se vocês se arrependerem, eu tenho uma partezinha da eternidade para compartilhar com vocês. Eu tenho uma pequena amostra daquilo que vocês vão experimentar na eternidade para dar para vocês experimentarem agora. E isso é nutrição, isso é aceitação, isso é absolvição. Isso é uma nova identidade. Jesus está dizendo: a igreja que eu desejo é aquela que eu defendo com a minha espada, é aquela que eu corrijo também com a mesma espada, é aquela igreja que é perseverante, cheia de fé, mas é aquela igreja que encontra os motivos para se arrepender aos meus pés. E por ser arrependida, essa igreja desfruta da minha aceitação. Por ser arrependida, essa igreja desfruta da minha comunhão, da comunhão constante comigo, comendo do melhor, da melhor nutrição que eu posso dar. E tem dessa forma uma nova identidade. Uma identidade que não pode ser roubada, uma identidade que não pode ser maculada, uma identidade que não pode ser resistida pelo inferno. Quando a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que igreja é essa? Hã? Amém. Que sejamos nós um pouco desse povo aí. Mas é a igreja que cumpre isso. A igreja que diante do inferno as portas não prevalecem contra ela, é essa igreja. Que não se conforma em viver com os olhos vendados. Que não se conforma em tolerar o pecado, que não se conforma em não se arrepender. Um povo que está envolvido com essa atmosfera de arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus caminhos, eu ouvirei, sararei a terra. O que nós estamos precisando? Nós estamos precisando de cura para a nossa terra. Mas talvez nós estamos precisando de cura para a terra do nosso coração. Essa terra seca que nós cantamos desde o início, como terra seca, assim é minha alma, talvez está seca mesmo.
e não seja apenas uma expressão poética daquilo que nós estamos cantando, talvez esteja seca. E nessa sequidão só há uma forma de resolver isso, é com a presença daquele que tem a espada nas mãos, que sonda cada detalhe da nossa vida, que esquadrinha juntas e medulas, que sabe cada detalhe da nossa vida. Mas talvez a venda dos nossos olhos esteja tão forte que a gente não consegue nem se ver. O desafio para nós, a partir dessa igreja, é o desafio de se enxergar como alguém que tem muitas qualidades. Com alguém que está, mesmo assim, com tanta qualidade, vivendo num ambiente extremamente hostil, que é o ambiente que nós vivemos. Mas uma igreja que tem sido permissiva. Nós queremos ser uma igreja que recebe essa amostra da eternidade para viver aqui na terra, sim ou não, queridos? Queremos ter essa amostra, o maná, o novo nome, a pedrinha branca com o nosso novo nome escrito, tudo isso é símbolo de uma amostra da eternidade para a gente viver agora. Nós queremos isso, irmãos? Amém? Que o Senhor possa trazer ao seu coração, então, cada detalhe que precisa ser alvo de arrependimento, alvo de busca, alvo para mergulhar na presença do Senhor e sair de lá limpo, novo, tratado, sarado. Que a igreja do nosso tempo, que a nossa igreja tenha coragem de combater o mundo, combater os valores, que a gente não tenha medo de pregar aquilo que a Bíblia diz, que a gente não tenha medo como igreja, e aí cada um de nós, cada um dos irmãos que estão em casa, de se posicionar como igreja de Jesus, e ter coragem de dizer, não, isso aí é doutrina de Balaão, isso aí é doutrina dos nicolaítas, isso aí é graça barata. É o que a gente mais vê por aí. Graça barata. Jesus está dizendo, eu sou o gracioso, como um cordeiro, mas eu sou poderoso como um leão. Então arrependam-se, porque para esta igreja, Jesus está dizendo, eu tenho porção da glória para revelar para ela. E essa palavra é para nós hoje em nome de Jesus. Eu tenho porção da glória para revelar para esta igreja, para a nossa igreja, para a igreja do nosso tempo, que cumpre os propósitos de Deus. Então não importa se a gente está vivendo no quartel-general do inferno. Não importa. Porque vivendo como Jesus nos orienta a viver aqui, as portas do inferno não prevalecerão. Você entende que enquanto nós estamos aqui confortavelmente sentados e ouvindo a palavra, existem pessoas que estão morrendo sem Jesus. E isso passa despercebido, já ficou tão comum, tem gente morrendo de fome. Quantas crianças morrem só por falta de água? Por dia, por minuto. Em contrapartida, mesmo nesse cenário caótico, a igreja nunca teve tanta oportunidade de falar de Jesus como tem hoje. Esses negocinhos aqui, ó, caro para danar. Mas pensa num negócio que alcança a gente. A igreja nunca teve tanta oportunidade para falar de Jesus como tem hoje. Tanto espaço, quanta liberdade, especialmente no nosso país. A questão então não é medir a nossa igreja ou medir o nosso sucesso por quantos bancos aqui estão cheios. Mas é medir o nosso sucesso por quantos discípulos, de verdade, saem daqui, quando o culto termina, para cumprir o propósito de Deus, o chamado de Deus para a sua vida, fora daqui. Ou a gente entende isso, ou a gente vai viver conformado como a igreja de Pérgamo estava se conformando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Se você puder, eu gostaria que você estivesse à noite, porque tem tudo a ver o que nós vamos falar à noite com aquilo que nós falamos agora. Vamos estudar a igreja de Tiatira. Vamos orar então? Vamos colocar de pé. Eu vou pedir para a turma vir para cá. Eu queria dar aí 5 minutinhos para você orar. Colocar a sua vida na presença do Senhor. Eu sei que aqui, ó, talvez não seja algo muito agradável de nós ouvirmos, mas nós não precisamos ouvir só aquilo que a gente quer ouvir, né? A gente tem que ouvir aquilo que o Jesus quer falar para a igreja.
Jesus está falando para nós nessa manhã. Eu tenho uma porção da glória para ministrar sobre a vida de vocês. Mas há um padrão para que isso se manifeste. E isso começa com arrependimento. Começa com essa, vamos dizer assim, com essa intolerância ao pecado. Com essa inconformidade com o mundo que nós vivemos. Pastor, o mundo jaz no maligno. Mas a igreja não vai ser tirada do mundo para ser igreja. Tem que ser igreja aqui. Agora. Fazendo de tudo o que a gente puder para salvar alguns, como o apóstolo Paulo disse. Eu me esforço, Paulo diz, né? Me esforço de todo jeito. Eu me faço de rico, me faço de pobre, me faço de morto. Enfrento naufrágios para ver se no final das contas a gente consegue salvar pelo menos alguns. Talvez a gente está vivendo a nossa vida como se todo mundo já tivesse salvo. E não está. Não está, querido. Tem muita gente precisando de Jesus. E a gente precisa sair do nosso conforto como igreja. Reconhecer que existem pecados para serem confessados. Existem situações antigas que talvez se tornaram âncoras para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Então eu convido você a orar e colocar o teu coração na presença do Senhor. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Diga isso a Ele. Eu preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Se você precisa do Senhor, diga isso a Ele. Pai, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para resolver o meu coração de vez na Tua presença. Eu preciso do Senhor para compreender o meu jeito de ser, a minha forma de ser discípulo, a minha forma de declarar a minha confiança no Senhor, se ela é 100% real ou se ela é parcial. Eu preciso de Ti para olhar para o espelho da minha alma e encontrar em mim, como membro do Teu corpo, as deficiências que precisam ser corrigidas pelo Teu Espírito. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor permitiu que esta palavra, a igreja de Pérgamo, pudesse chegar até nós, para que a partir dela nós pudéssemos também ser orientados e corrigidos como o Senhor corrigiu a Tua igreja naquele tempo. Por isso, Pai, corrige o nosso coração, alinha a nossa vida na Tua presença. Em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, Pai, cuida, Pai, da nossa vida emocional. Protege, Deus, os nossos ouvidos. Dá-nos, Deus, o capacete, Deus, com o qual nós podemos, Pai, resistir e repelir os dardos inflamados que o diabo lança contra a nossa mente, por meio de palavras, por meio de doutrinas, por meio de ensinamentos que ferem o teu coração.
Dá-nos, Deus, o escudo da fé. Dá-nos, Deus, a espada do Espírito. Dá-nos, Deus, a couraça da justiça. Dá-nos, Deus, o cinturão da verdade. Que nós sejamos verdadeiros como igreja. Que nós sejamos verdadeiros como discípulos do Senhor, por onde o Senhor nos levar. Que no nosso trabalho as pessoas reconheçam que somos discípulos. Que na nossa família haja o reconhecimento do tipo de discípulos que nós somos. Em todos os ambientes onde a tua igreja estiver, Pai, que seja um ambiente completamente tomado pelo teu Espírito, por causa desta igreja, por causa do teu povo que se reúne nesse lugar. Dá-nos coragem, Deus, para enfrentar os desafios desse tempo. Dá-nos coragem, Deus, para cuidar das nossas crianças. Dá-nos coragem, Deus, para cuidar dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Dá-nos coragem, Deus, para cuidar das nossas famílias. Dá-nos coragem, Deus, para comprar as guerras e as batalhas que nós precisamos comprar. Dá-nos percepção daquelas que nós precisamos abandonar e fugir. A tua palavra diz que nós devemos resistir ao diabo. Então que nós sejamos essa igreja resistente e resiliente, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Eu queria que você desse um abraço no seu irmão nessa hora, declarasse isso sobre ele. Seja esta igreja resistente, resiliente, em nome de Jesus. Seja essa igreja. Não fique esperando que alguém seja essa igreja por você. Seja você, em nome de Jesus. Que possamos viver essa realidade. Amém, queridos? Amém. Vamos receber a bênção. Que Deus te abençoe nesse restante de domingo. Mais uma vez te convido a estar aqui à noite, para a gente continuar falando sobre essas cartas. Tem coisa preciosa de Deus para nós ainda, para esta noite, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por esta noite, por esta manhã. Nós te agradecemos por todo esse dia que nós vamos ter na tua presença, quer seja com a nossa família, com os nossos amigos, o culto da noite. Nós vamos viver esse dia para a glória do teu nome. Por isso, Deus, muito obrigado por esse tempo de adoração, por esse tempo de ministração da tua palavra, por esse tempo de comunhão. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos. Eu te louvo, Deus, pelos sorrisos, pelos abraços. Eu te louvo, Deus, pelos gestos. Eu te louvo porque tudo isso, Pai, testifica o movimento do Senhor aqui nesse lugar por meio do teu Espírito. Nós te louvamos, recebe a honra e a glória em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, te guarde, que o Senhor te dê paz e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.